Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Lin Jin, olha o que você fez. Como ousa recomendar um lobo astênico impotente como uma besta de estimação de primeira qualidade? Você até enganou o cliente para assinar o contrato de sangue. Você tem algum senso de profissionalismo ou honra como avaliador de bestas? Você é horrível por fazer isso de propósito. Ou você é burro, inábil ou cego o suficiente para não perceber. Eu realmente não sei como você conseguiu se certificar como avaliador de bestas. Na sala havia um homem mais velho com um bigode fino como um lápis, elevando-se sobre um homem mais jovem que estava caído sobre uma mesa, repreendendo. A voz do primeiro era cortante, com cuspe jorrando para todo lado, enquanto o último permanecia em silêncio e imóvel em sua posição. Não sei onde você esteve, mas sei que você andou se esgueirando ontem à noite. Estou lhe dizendo, aquele cliente registrou uma reclamação sobre você. De acordo com as regras, seu salário será deduzido este mês. Não só isso, mas também darei um relatório honesto sobre seu comportamento à associação. Para o que quer que venha a seguir, você terá que descobrir como lidar com isso sozinho. Dito isso, o homem de bigode limpou a manga com raiva e saiu furioso. Os aprendizes de avaliadores de bestas que estavam espiando com diversão do lado de fora se espalharam como baratas. Eles esperaram até que o homem bigodudo estivesse fora de vista, então começaram a fofocar. O chefe Wang Ji está realmente furioso dessa vez, mas a culpa foi de Lin Jin por ter errado tudo em primeiro lugar. Xi. Fale baixo. Ele ainda é um avaliador oficial de bestas. O que você está dizendo é desrespeitoso. Eu, com medo desse pedaço de lixo vergonhoso? É melhor que as qualificações dele sejam revogadas. Teremos uma chance de ser promovidos então. Mesmo que houvesse uma vaga, não seria sua vez. Como um avaliador de bestas da filial de avaliação de bestas da cidade do Bordo, a vida de Lin Jin estava atualmente em perigo. O apartamento em forma de cela em que ele fica era o mais isolado, sem uma janela à vista. Não era nada comparado aos aposentos dos aprendizes de avaliadores de bestas. Não apenas seu salário foi descontado, mas sua vida foi drenada dele. Nos últimos dias, Lin Jin estava fazendo hora extra, organizando livros sobre bestas de estimação e cuidando de 10 das bestas no cercado de bestas da filial. Ele nunca dormiu direito. Finalmente ele fechou os olhos, deixando sua alma escapar. Naquele momento, uma aprendiz avaliadora de bestas entrou furtivamente. Avaliador Lin. O chefe insistiu para que você fosse para a Cidade Eterna para uma avaliação de besta imediatamente. A aprendiz falante era uma jovem tímida, parecendo ter uns 17 anos. Mesmo que o chefe estivesse irritado com Lin Jin, ele ainda era um avaliador de bestas certificado da Associação de Avaliação de Bestas da Cidade do Bordo. Ninguém ousou maltratá-lo. Lin Jin ainda estava imóvel. A garota tomou coragem e conseguiu dar-lhe alguns empurrões. Finalmente, ele levantou a cabeça balançando com um olhar morto-vivo no rosto. Onde estou? Lin Jin perguntou vagamente com os olhos semicerrados. Ele só se lembrava de ter bebido um pouco antes de ir para casa e depois ter adormecido. Depois do que pareceu um tempo curto, ele acordou com um cutucão do seu corpo. Ele percebeu que acordou em um lugar totalmente diferente. Este não era seu quarto, não tinha um computador e o teto não tinha um velho ventilador elétrico pendurado. Diante dele havia apenas um quarto escuro onde estava uma adorável jovem garota em trajes tradicionais. Era como se ele tivesse acordado em um mundo diferente. Avaliador Lin? Zhao Ying chamou novamente. Para esta viagem de avaliação ao interior, o chefe me designou para acompanhá-lo. Ele também mencionou que temos que partir imediatamente para chegar à Cidade Eterna antes do anoitecer. Caso contrário, nós seríamos punidos pela negligência do dever. Zhao Ying estava realmente relutante em realizar essa tarefa. Mas como uma nova aprendiz da associação, ela não tinha escolha. O que quer que os superiores decidissem, ela teria que obedecer. Agora, todos sabiam que os dias do avaliador Lin Jin estavam contados. Todos o estavam evitando, pois se aproximar os amaldiçoaria com infortúnio. No entanto, Zhao Ying estava presa aqui. Ela era tímida e nova aqui, sem ninguém em quem se apoiar. Então, para isso ser a cereja do bolo não era surpreendente. O chamado avaliador Lin diante dela ainda estava grogue e atordoado. Avaliador Lin? Avaliador Lin. Na última chamada, Zhao Ying elevou a voz uma oitava, o que finalmente tirou Lin Jin de seu estupor. Lin Jin ficou chocado.
Primeiro ele ficou confuso, depois entrou em contemplação e chegou a uma conclusão. Então, ele soltou uma risada amarga. Espere por mim lá fora. Sairei em breve. Lin Jin instruiu. Zhao Ying hesitou, mas abaixou a cabeça e saiu mesmo assim. Agora Lin Jin estava sozinho nesta sala. Quem diria que eu experimentaria algo tão emocionante quanto a transmigração? Lin Jin murmurou em êxtase para si mesmo. Uma rodada de bebidas realmente o enviará para este mundo, o que era uma notícia surpreendente para ele. Há algum tempo, ele recuperou um pouco das memórias do antigo dono. Ele começou a entender o que aconteceu e estava ciente de sua situação atual. Outras pessoas têm aventuras milagrosas durante a transmigração. Elas se tornam um mestre habilidoso ou um jovem lorde rico. Até o pior deles teria um velho e um anel para guiá-las na direção certa, mas eu não pareço ter nada. Por meio de suas memórias, Lin Jin estava ciente de quão infeliz era o dono deste corpo. Ele foi desprezado por seu superior direto, viveu a vida na pobreza e alguns dias antes, ele até recomendou um mobo doente defeituoso a um cliente que entrou e fez uma bagunça. Ele entendeu que neste mundo, quase todos assinariam um pacto de sangue com uma besta de estimação apenas uma vez ao longo de suas vidas. Portanto, um erro na avaliação causaria um resultado irreversível e arruinaria o futuro de uma pessoa. Da imensa pressão desta questão pesando sobre ele, com a adversidade de seu superior pisando em cima disso, o dono anterior nunca descansou por alguns dias seguidos. Assim, ele morreu de exaustão. Foi isso que abriu a oportunidade para Lin Jin transmigrar. Lin Jin explorou seu corpo e tentou algumas coisas. Parece que ele não vai voltar tão cedo. Esqueça! Como diz o ditado, já que você está aqui, é melhor ficar e aproveitar ao máximo. Era melhor para ele encontrar soluções para sua situação atual e recuperar seu status. Ele estava atualmente em uma filial de avaliadores de animais na cidade do Bordo. O chefe, chamado Wang Ji, era um homenzinho bigodudo que o advertiu antes, estava encarregado de tudo. Abaixo do chefe estão 2 avaliadores de animais residenciais e certificados. Lin Jin era um deles. Além do chefe e dos 2 avaliadores oficiais de animais, havia muitos avaliadores aprendizes de animais, assim como a jovem Zhao Ying que o esperava do lado de fora. Nem é preciso dizer que suas fileiras foram definidas claramente. Naquele momento, os pés de Lin Jin pareciam ter roçado em algo. Ele olhou na direção do objeto e viu um jovem lobo com uma pelagem cinza, listrada de vermelho. Era tão magricela que não parecia diferente de um vira-lata. Lin Jin sabia que esta era sua besta de estimação, Xiao Wu. Esta fera-lobo de aparência mestiça estava esparramada sob a mesa. Provavelmente estava faminta há vários dias, a julgar por sua estrutura óssea. Também parecia frágil, como se fosse parar de respirar. Lin Jin balançou a cabeça com pena. Somente o predecessor deste corpo viveria uma vida tão trágica. Para uma variedade de animais de estimação como a besta-lobo, ela tem uma alta taxa de consumo e vive de uma dieta carnívora, o que os torna difíceis de cuidar. Falando francamente, sem uma boa base financeira, eles poderiam forçar seus mestres à pobreza. O predecessor de Lin Jin era só pele e osso, então era natural que sua besta de estimação passasse fome também. Neste mundo, ter uma besta de estimação era padrão. Alguns até decidiam ter uma besta de estimação em tenra idade para formar um pacto de sangue com ela. Bestas de estimação que treinam e crescem junto com seus mestres teriam uma taxa de compatibilidade maior, permitindo que elas se tornassem mais fortes. Uma besta de estimação com vínculo de sangue poderia ser usada em muitos aspectos deste mundo. Alguns eram habilidosos em batalhas, alguns eram protetores, e aqueles com grande resistência podiam mover itens. Alguns voam e alguns nadam através de rios e oceanos. Xiao Wu! Lin Jin gritou. O pequeno lobo se mexeu levemente em resposta. Assim que Lin Jin esperava que ele se levantasse, o patife apenas se virou e continuou dormindo. Porra! Lin Jin xingou. Não só as outras pessoas estavam menosprezando ele, mas até mesmo sua besta de estimação estava lhe dando o mesmo tratamento. Inacreditável! Lin Jin deu um tapa na cabeça de Xiao Wu. Naquele momento, Lin Jin sentiu uma dor como se um raio tivesse explodido em seu cérebro, crepitando alto. Em um instante, uma luz radiante brilhou em sua cabeça. No meio do espanto de Lin Jin, ele ouve um coro de rugidos e uivos de 1000 bestas, tamborilando em seus ouvidos, seguido pela melodia de gritos e chureios de insetos e pássaros, dedilhando levemente suas cordas cardíacas.
Uma luz brilhou diante dele, as nuvens se dispersaram e um salão de jade branco apareceu com uma placa de pedra na entrada que dizia Museu das Bestas Mortais. Enquanto estava pasmo, Lin Jin entrou no salão por reflexo. O interior era vasto e profundo, com luzes de halo. Era brilhante na frente e ficava mais escuro à medida que avançava. O salão se transformou novamente num piscar de olhos, uma vitrine apareceu diante de Lin Jin. Dentro estava o espécime de uma besta-lobo que parecia exatamente com Xiao Wu, que veio com uma tábua de pedra que estava cheia de palavras densamente compactadas. Besta de estimação de nível 1, Xiao Wu. Besta-lobo de fogo. Juvenil. Dono do pacto de sangue, Lin Jin. Status, faminto. Atributo, fogo. Taxa de potencial, 1. Como o potencial é muito baixo, há espaço para crescimento. Os 36 métodos para aumentar as taxas de potencial são: status, gravemente ferido com 3 ferimentos ocultos que são. Existem 12 métodos de tratamento que são. O queixo de Lin Jin caiu. Primeiro, ele não tinha ideia do que era esse museu de bestas mortais ou de onde ele veio para ter tantas informações detalhadas de Xiao Wu. Segundo, esse bichinho dele era muito inútil. Não só estava com defeito, mas também estava doente e tinha uma taxa de potencial assustadoramente baixa. Lin Jin não tinha ideia de como esse cara conseguiu ficar vivo até agora. Mesmo depois de alguma pesquisa, tudo o que restou na mente de Lin Jin foi o choque. O Museu de Bestas Mortais analisou os detalhes de Xiao Wu tão completamente a ponto de conseguir identificar quem eram seus pais lobos. Neste mundo onde bestas de estimação eram tidas em alta conta, a praticidade desta ferramenta era óbvia. Lin Jin ficou em êxtase. Com as memórias de seu antecessor, ele sabia o quão útil era este museu de bestas mortais. Parece que ele não transmigrou para este mundo de mãos vazias, afinal. Ele tinha um trunfo em sua posse. Com este museu de bestas mortais, ele ainda teria que se preocupar em não conseguir aumentar sua reputação neste mundo centrado em bestas? Com esse pensamento alegre, Lin Jin caiu na gargalhada. No entanto, as pessoas de fora ouviram e pensaram que ele tinha perdido a cabeça. Você tem uma vida tão terrível, mesmo como um avaliador oficial de bestas, mas ainda consegue rir assim. Oh Lin Jin, você realmente se deixou levar. Nesse momento, uma voz cheia de desprezo e desdém tirou a mente de Lin Jin do Museu das Bestas Mortais. Um homem vestido com um uniforme de aprendiz de avaliador de bestas estava do lado de fora com um olhar de desprezo no rosto. Um olhar para o homem desencadeou uma enxurrada de memórias na mente de Lin Jin. Zhang He, um aprendiz de avaliador de bestas na cidade do Bordo. Ele costumava ser seguidor de Lin Jin, mas traiu Lin Jin quando viu uma oportunidade em meio à tensão com o chefe Wang Ji, e retribuiu a gentileza de Lin Jin com inimizade. Em geral, os avaliadores de bestas aprendizes de nível inferior devem ser atenciosos e respeitosos com os avaliadores oficiais de bestas. Mas houve exceções. E Lin Jin era a exceção. Todos na filial sabiam de seu status de relacionamento atual com o chefe, então sabiam que ele não ficaria aqui por muito tempo. Seu título de avaliador oficial de bestas estava prestes a ser revogado como consequência do incidente de avaliação de bestas. Portanto, alguns dos aprendizes perderam o respeito por ele, mas ainda lhe mostraram cortesia básica. Mas Zhang He não se incomodou em lhe mostrar qualquer cortesia. Quando ele chegou pela primeira vez, Lin Jin o acolheu e cuidou bem dele, então Zhang He se refugiou sob sua proteção, seguindo-o para todos os lugares. Mas depois de ver como o chefe Wang Ji o assediou a ponto de seu futuro ser menosprezado, o aprendiz imediatamente cortou todos os laços com Lin Jin e se inclinou para o chefe, desprezando-o como se nunca tivessem se conhecido, e se vingou da graça que Lin Jin lhe mostrou por meio da animosidade, o que lhe causou muitos problemas. Zhao Ying abriu a boca para dizer algo, mas se conteve. Embora Lin Jin estivesse falhando como avaliador de bestas, ele ainda era um oficial com uma classificação mais alta do que os aprendizes. Esse nível de desrespeito era inapropriado e desnecessário. Ela mal sabe que Zhang He estava se comportando dessa forma deliberadamente. Para cada ação maldosa mostrada para com esse avaliador oficial de bestas, ele poderia ganhar a atenção do chefe Wang Ji, o que o levou a insultar Lin Jin ainda mais impiedosamente. Uma figura de prestígio perdendo seu poder é tão inferior quanto um plebeu. Então o que há de errado em insultá-lo? Lin Jin sabia que o homem significava problemas, então ele não se incomodou em se associar a Zhang He. Afinal, Lin Jin tinha acabado de transmigrar com a possibilidade de nunca mais retornar à sua vida original. Apesar de quão forte ele era mentalmente, uma pequena parte dele ainda se sentiria duvidosa, perdida e confusa.
Como ele teria energia para lidar com Zanhe em um humor tão ruim? No entanto, Henry estava relutante em deixar isso de lado. Reunidas atrás dele estavam várias outras pessoas que trouxeram duas bestas de estimação que ainda não assinaram um contrato de sangue. Obviamente, eles estavam aqui para buscar orientação de um avaliador de bestas. Mesmo entre as mesmas espécies, bestas de estimação possuem diferentes níveis, atributos e potencial. Então, o processo de escolher um animal de estimação era especialmente importante, e aqui está o valor de um avaliador de bestas. A Associação de Avaliação de Bestas teria fluxos infinitos de pessoas enfileiradas na frente diariamente, buscando conselhos. Como um médico em um hospital, avaliadores de bestas com qualificações e prestígio mais altos seriam mais difíceis de serem encontrados, enquanto alguns teriam dificuldade para atrair pacientes. Quanto a Lin Jin, as pessoas não estavam mais interessadas nele. Aqueles que buscavam seus serviços eram apenas pessoas da classe baixa que faziam trabalho duro. Anteriormente, como avaliador oficial de bestas, ele tinha muitos clientes buscando sua orientação, mas depois que os rumores se espalharam sobre o acidente de avaliação de bestas de 2 dias atrás, ninguém mais veio procurá-lo. Afinal, eles só querem o melhor para o futuro deles. Permitam-me apresentar, este é o famoso avaliador de bestas, Lin Jin. Ele é um avaliador de bestas certificado com qualificações de primeira linha, e ele é muito melhor do que eu, um aprendiz. Pessoal, por que vocês não o deixam dar uma olhada em suas bestas de estimação? Zanhe anunciou isso de propósito. As notícias do incidente de avaliação já circulavam há algum tempo, então muitas pessoas sabiam que esse avaliador de bestas imoral e miserável existe na Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo. Se um médico tivesse causado a morte de seu paciente, que pessoa ainda teria coragem de consultar esse médico? O mesmo vale para avaliações de bestas. O grupo imediatamente balançou a cabeça. Avaliador Zan, por favor, não brinque. Viemos apenas por você. Tudo bem se você der uma olhada, não vamos incomodar o avaliador Lin. Foi apenas um comentário educado. Dava para perceber que eles simplesmente não queriam que Lin Jin avaliasse suas bestas, o homem não era confiável. Ter o serviço de um aprendiz preferido ao de um avaliador de bestas certificado era uma humilhação flagrante para Lin Jin. E as intenções de Zan eram apenas mostrar isso. Degradar seu benfeitor era o método de Zanhe de usar Lin Jin como um trampolim enquanto agradava o chefe Wang Ji ao mesmo tempo. Esse método funcionava todas as vezes. Lin Jin deve estar furioso. Mas e daí? De qualquer forma, ele está acabado. Normalmente, quando isso acontecia, Lin Jin respondia com uma aspereza silenciosa, mas dessa vez foi diferente. Lin Jin parecia composto sem um traço de aborrecimento. Ele olhou para Zanhe brevemente antes de concordar. Embora eu esteja ocupado com o trabalho, ainda posso arranjar algum tempo para guiá-lo, aprendiz Zan. Lin Jin enfatizou o aprendiz em voz alta, apontando claramente a falta de experiência de Zanhe. Zanhe nunca esperou que Lin Jin retrucasse, então sua expressão snob escureceu instantaneamente. O constrangimento de ouvir a palavra guiar alimentou a raiva dentro dele para ferver ainda mais. Ele costumava aprender seus caminhos de aprendiz com Lin Jin e era considerado discípulo de Lin Jin. Sua traição, comportamento ingrato, humilhação e até mesmo sua deliberação em ir contra Lin Jin, era na esperança de que Zanhe pudesse apagar essa parte vergonhosa de seu passado. Agora que Lin Jin estava trazendo à tona sua história, expondo suas cicatrizes ao público, como Zanhe poderia não ficar bravo? Me guiar? Você é digno o suficiente, Lin Jin? Por que não dá uma olhada na sua situação atual? Você está se afogando na sua própria miséria e ainda tem a coragem de dizer coisas tão vergonhosas. Zanhe deixou de lado todas as formalidades. Afinal, com o chefe o apoiando, ele não teria que se preocupar mesmo se as coisas fossem longe demais. Lin Jin permaneceu imperturbável. Pelo que ele se lembrava, Zanhe tinha um temperamento curto e era facilmente provocado, então o que Lin Jin disse antes tinha um propósito. Ele não era mais o capacho que costumava ser. O Lin Jin agora era vingativo e resolveria as coisas para que seu rancor não durasse da noite para o dia. Zanhe, não se esqueça. Você já foi meu discípulo. Suas habilidades de avaliação de bestas se originaram de mim. Embora você seja tão ingrato a ponto de assediar seu mentor para seu benefício, sou generoso o suficiente para perdoá-lo. Já faz tanto tempo e parece que você não melhorou, então estava pensando em abrir uma exceção para lhe dar alguma orientação. Se você não está disposto a aceitar, então a perda é sua. A impressão que Lin Jin tinha de um grande mestre deixou todos de queixo caído. Claro, Zanhe não era uma boa pessoa,
mas Lin Jin também não tem o direito de se defender. O incidente da avaliação ainda não foi esclarecido, então como ele ousa se dar ares? Quão impenetrável ele tinha que ser para estar tão calmo quanto estava agora? Com certeza, o rosto de Zhang He ficou vermelho de fúria. Ele não era um idiota e podia dizer que Lin Jin estava provocando intencionalmente. Portanto, ele não deve ser influenciado. Se ele realmente fosse para agressão física ou repreendesse Lin Jin, ele seria responsável por iniciar problemas. De qualquer forma, ele era apenas um aprendiz e Lin Jin ainda é um oficial. Suprimindo sua raiva, o máximo que ele conseguiu fazer foi revirar os olhos. Então, uma ideia veio à mente de Zhang He. Lin Jin, todo mundo sabe do seu padrão em avaliação de bestas, então vamos deixar a orientação de lado. Se você tiver coragem, então vamos fazer uma aposta. No entanto, temo que você possa ser covarde demais. Zhang He parece pronto para um desafio. Que tipo de aposta? Lin Jin perguntou. Basta dar uma olhada nessas duas bestas de estimação. Como avaliador, a avaliação da espécie, linhagem e atributos de uma besta são o básico. Vamos competir e ver qual avaliação é mais abrangente e precisa ao mesmo tempo em que damos ao cliente uma sugestão apropriada. Se você perder, você admitirá publicamente que suas habilidades são inferiores às minhas, e você nunca mais poderá trazer o passado à tona. Zhang He disse entre dentes. Enquanto ele parecia animado, um brilho malicioso surgiu em seus olhos. Normalmente, um aprendiz como ele seria desvantajoso ao competir com um avaliador de bestas certificado, mas a impressão que Lin Jin dá agora foi especulada como se ele tivesse obtido seu certificado por pura sorte. As habilidades do homem eram ignóbeis e abaixo do ideal. Enquanto Zhang He tem uma personalidade cada vez mais maligna, seu conhecimento e habilidades em avaliação de bestas eram notáveis. Caso contrário, ele não teria multidões exigindo seus serviços. Além disso, Zhang He também já havia examinado essas duas bestas de estimação minuciosamente e descoberto que uma delas tinha uma linhagem oculta. Somente avaliadores com extraordinária finesse poderiam detectar tal fato e Zhang He adquiriu essa técnica de identificação única após consultar o chefe Wang Ji. Além de sua experiência de estar sob a proteção de Lin Jin, ele estava familiarizado com os métodos de avaliação de Lin Jin e sabia a extensão de suas capacidades. Era impossível para ele notar a linhagem oculta nesta besta de estimação em tão pouco tempo, então Zhang He tinha sua vitória garantida. Só se pode sonhar que um aprendiz como ele será capaz de superar um oficial como Lin Jin, ele ascenderia à fama, deixando Lin Jin se deteriorar em sua humilhação. Sem a necessidade de superiores revogarem suas qualificações, o homem pode ficar envergonhado demais para permanecer na associação. Se ele realmente pudesse afastar Lin Jin, isso definitivamente lançaria uma nova luz sobre ele para o chefe Wang Ji. Zhang He, você só explicou o que acontece depois da sua vitória. E quanto à sua derrota? Lin Jin perguntou de repente. Zhang He sorriu internamente. Se eu perder, vou me ajoelhar e me prostrar diante de você. O que acha disso? Lin Jin balançou a cabeça. Isso não será necessário. Afinal, costumávamos ser mentor e aluno. É que seu ato de feitiçaria fez você se desviar do seu caminho. Sinto-me culpado por não educá-lo adequadamente nem guiá-lo de volta. Para mim, competir com você é como ensinar meus aprendizes, mas para alinhá-lo de volta, farei uma exceção desta vez. Quando chegar a hora, você só precisa abaixar a cabeça, reconhecer suas falhas e me prometer que retornará ao caminho certo. Prostrar-se não será necessário. Que demonstração de um ancião atencioso! As pálpebras de Zhang He tremeram loucamente. Sua mente estava explodindo, quase xingando alto. Quem se desviou do caminho? Ensinar seu aprendiz. Observando passados, Zhang He sabia o quão medianas eram as habilidades de Lin Jin. Para obter um certificado de avaliação de besta concedido a ele, ele deve ter muita sorte. Como um homem ousa dizer isso de forma tão descarada? A pele do seu rosto era mais grossa que os muros da cidade. Zhang He ri. Você parece realmente conseguir me vencer. Lin Jin, você consegue enganar outras pessoas, mas não me engana. Eu sei exatamente o quão competente você é. Se eu não tivesse perdido um ano com você, eu já teria me tornado um avaliador de bestas certificado. A irritação em seu tom estava aumentando. Tudo o que Lin Jin fez foi balançar a cabeça com uma expressão de dor, provocando Zhang He até que quase conseguiu fazer espancá-lo. As pessoas ao redor ficaram extremamente perplexas. Até mesmo Zhao Ying, que sentiu injustiça por Lin Jin, estava balançando a cabeça. Lin Jin estava realmente cruzando a linha.
Embora Lin Jin possa ser atualmente um avaliador de bestas certificado na associação, foi dito que suas habilidades de avaliação eram inferiores às de outros aprendizes de classificação mais alta. As pessoas normais sabiam disso. Até mesmo uma novata como Zhao Ying tinha ouvido rumores sobre Lin Jin ser inútil e incompetente. Era como o ditado, não haveria fumaça se não houvesse fogo. Se Lin Jin fosse realmente capaz, ele deveria ter provado seu valor, a menos que não estivesse confiante em si mesmo. Aquele acidente quase poderia verificar os rumores de que ele era indigno de sua reputação. Avaliador Zhan, temos mais fé em você, então acho que não há necessidade do avaliador Lin dar uma olhada. Todos os clientes falavam em uníssono, com medo de causar confusão. Zhan temia que Lin Jin recuasse, então ele sussurrou apressadamente para eles. Não haverá problemas, apenas deixem-no dar uma olhada. Não se preocupem, isso não afetará vocês, eu conheço bem as capacidades de Lin Jin. Mesmo se ele as examinasse, ele não seria capaz de ver muito. As reações anteriores de Zhan foram parcialmente falsas. Enquanto a raiva era genuína, a maior parte era só para atrair Lin Jin para sua armadilha. Quem diria que ele era tão ingênuo a ponto de cair direto nela? Depois do seu acidente anterior e da sua perda para mim hoje, de um oficial para um aprendiz, mesmo que você seja descarado o suficiente para ficar Lin Jin, a associação definitivamente revogará suas qualificações. Enquanto Zhan refletia, ele lançou um sinal visual para um colega aprendiz avaliador de bestas próximo, sinalizando para que ele espalhasse a notícia imediatamente. Logo, muitas pessoas se reuniram para assistir e a multidão continuou crescendo. Havia aprendizes de avaliadores de bestas e clientes da Associação de Avaliações de Bestas. O que está acontecendo? É uma competição de avaliação de bestas para ver quem é mais preciso e detalhado em sua avaliação, testando seu conhecimento e experiência. Não é Lin Jin? Mas ele é um certificado. A reputação dele é falsa. Em uma avaliação recente, ele teve notas piores do que alguns aprendizes de classificação mais alta, mas ele ainda tem a coragem de ocupar uma posição de oficial. Se eu fosse ele, eu teria ido embora vergonhosamente. Certo, se Lin Jin for embora, quem seria adequado para ser seu substituto? Zhan cresceu rapidamente recentemente, ele tem alguma chance? Embora Zhan não seja ruim, ele ainda não é o melhor. Provavelmente seria Jia Qian quem sairia primeiro na avaliação de aprendiz. Todo mundo sabe disso. Mas ouvi dizer que Jia Qian tem um relacionamento em comum com nosso chefe. Shi, você não pode simplesmente discutir isso aqui. Vamos apenas assistir ao drama. Olha, Zhan está começando sua avaliação. Como um aprendiz de avaliador de bestas, Zhan foi o primeiro a avaliar. Claro, ele estava apenas fazendo isso para se mostrar. Ele já havia estudado as condições dessas duas bestas de estimação há muito tempo. Para evitar plágio, os avaliadores geralmente escreviam suas avaliações no papel em competições como essa. Depois disso, eles as apresentavam ao mesmo tempo. Dessa forma, o resultado seria óbvio para todos verem. Lin Jin sabia que, na avaliação de bestas, seu antecessor tinha algumas habilidades, mas, falando francamente, como Zhan disse, essas eram habilidades medianas. Pelas suas memórias, foi realmente a sorte que ajudou seu antecessor a passar nas qualificações. Os competidores em sua equipe ou sofreram diarreia, tiveram um dia ruim ou de repente ficaram com alguma doença séria e desistiram voluntariamente. As questões do exame também foram coincidentemente o que ele havia revisado antes do exame. Foi como ganhar na loteria em um exame, nem preciso dizer, foi assim que seu antecessor se tornou um avaliador certificado. Embora a sorte fosse o fator principal, uma base sólida também era necessária. Lin Jin era diferente de seu antecessor. Ele não sabia nada sobre avaliações de bestas. Se ele tivesse realmente confiado em suas habilidades, ele estava destinado a perder. A única razão pela qual ele concordou com a competição foi porque ele tinha um museu de bestas mortais. Já que este museu conseguiu revelar os detalhes mais profundos de Xiao Wu, ele deve ser capaz de fazer o mesmo com outras bestas. Enquanto encenava, Lin Jin escolheu timidamente uma besta de estimação e colocou a mão na testa dela. Assim como ele esperava, o Museu de Bestas Mortais o presenteou com um espécime exato dessa criatura na placa de pedra ao lado, apresentando o animal. Besta de estimação de nível 1. Raposa Espírito do Vento. Juvenil. Sem contrato de sangue. Atributo Vento, mais adequado para assinar um contrato de sangue com um humano do mesmo atributo Vento, seguido por fogo, madeira e água. Atributos a evitar incluem terra e ouro. Em um estado de leve fome. Taxa potencial, 1.
Há espaço para crescimento potencial. Existem 12 métodos para aumentar seu potencial que são. Realmente apareceu. A confiança de Lin Jin cresceu imediatamente. Antes ele estava preocupado que poderia ser desconectado do museu, mas agora ele estava otimista. Naquele momento, alguém comentou: "O que Lin Jin está fazendo? Ele não está usando um talismã de besta. Como ele está avaliando a besta? Ele também não está usando método para testar os atributos." Zhang He sorriu descaradamente enquanto observava, como se já tivesse vencido. O homem estava composto, de pé e parecendo presunçoso. Lin Jin permaneceu imperturbável. Ele tocou a outra besta de estimação. Besta de estimação de nível 1. Lagarto de pedra. Semi-adulto. Sem contrato de sangue. Atributo de terra, mais adequado para assinar um contrato de sangue com um humano de atributo de fogo ou ouro, seguido de vento. Atributos a evitar incluem madeira e água. Em um estado saciado. Taxa potencial, 2. Há espaço para crescimento potencial. Existem 6 métodos para aumentar seu potencial que são. Contém linhagem de um dragão dourado e atualmente nativo. Os 3 métodos de ativação incluem. Após a linhagem ter sido ativada, ela crescerá em 2 atributos com ouro como principal e terra como secundário. Lin Jin havia compreendido completamente as condições de ambos as bestas de estimação. Ele também percebeu que as criaturas que ele havia tocado, seja em suas cabeças ou em seus pelos, suas informações seriam incorporadas ao museu para serem recuperadas e lidas a qualquer momento. Lin Jin fez algumas perguntas aos clientes. Após entender o histórico deles, ele voltou, pegou sua caneta e começou a anotar os resultados de sua avaliação. Àquela altura, Zhang He já havia terminado. Você terminou? Lin Jin assentiu, empilhou seus papéis cuidadosamente e aconselhou preocupado. Zhang He, não é tarde demais para você desistir agora. Zhang He riu sarcasticamente. Você não precisa se preocupar comigo, avaliador Lin. Em vez disso, você deveria pensar em como se desculpar depois de perder para mim em público. Ambos os resultados da avaliação estavam prontos. Após entregá-los ao cliente, o cliente os lia em voz alta. Zhang He recomenda o lagarto de pedra. Lin Jin recomenda a raposa espírito do vento. Quando os resultados foram anunciados, todos tinham expressões diferentes. Eu sei que esse cliente é um comerciante na cidade e parece ser do atributo vento. Entre as 2 bestas de estimação, enquanto o lagarto de pedra não é ruim, mas seu atributo entra em conflito com o cliente. A raposa espírito do vento é do atributo vento e seus atributos combinam. Deve ser o mais adequado. Parece que sim, mas Zhang He parece confiante, então ele deve ter algo na manga. E era verdade. O cliente continuou lendo. Há razão para recomendar o lagarto de pedra. Embora os atributos sejam conflitantes, este lagarto de pedra carrega a linhagem de um dragão de terra, então ele tem um potencial maior. Quando a linhagem é ativada, ele pode subir de nível. Enquanto a raposa do espírito do vento tem apenas um potencial médio. Portanto, não é recomendado. A linhagem de um dragão da terra. Na verdade, ele tinha uma linhagem oculta. A multidão ficou chocada. Se a besta de estimação tivesse a linhagem de uma besta celestial ancestral, seu valor seria diferente. Embora o conflito de atributos fosse um problema, os benefícios colhidos da linhagem de um dragão da terra valiam muito mais. O cliente também pareceu surpreso. Ele havia comprado 2 dessas bestas de estimação, mas quem sabia que ele havia encontrado um tesouro escondido? A linhagem de um dragão da terra. Uma vez ativado, ele poderia pelo menos evoluir para uma besta de estimação de nível 3. Só de pensar nisso ele já ficava animado. Ser capaz de identificar uma linhagem oculta é um feito e tanto. Ouvi dizer que depois que Zhang He foi pessoalmente guiado pelo chefe, suas habilidades de avaliação se desenvolveram bastante. Ele é realmente incrível. Pensar que ele poderia dizer uma linhagem tão oculta. Ele certamente vencerá esta rodada. Com base na situação atual, Zhang He deve ser o vencedor. Lin Jin havia recomendado a raposa espírito do vento. Até esse ponto, eles podiam dizer que ele não havia notado a linhagem oculta do lagarto de pedra, então suas habilidades eram inferiores. Zhang He estava satisfeito consigo mesmo. Seu trabalho duro recente valeu a pena e ele venceu Lin Jin na frente de todos. De agora em diante, Lin Jin seria pisoteado sob seus pés sem chance de redenção.
O chefe o valorizaria ainda mais e ele alcançaria o sucesso após obter sua certificação de avaliação de besta. Assim que ele se sentiu satisfeito, Lin Jin tossiu suavemente e disse: Tem certeza de que ganhou? Zhang He orgulhosamente colocou a mão atrás das costas, orgulhoso demais para sequer encarar Lin Jin diretamente. Como eu não poderia? Você nem conseguia dizer que o lagarto de pedra tinha uma linhagem oculta. Um suposto avaliador de bestas certificado com uma reputação falsa. Você achou que tinha uma chance de me vencer? Dito isso, Zhang He caiu na gargalhada. Sem esperar que Lin Jin falasse, o cliente olhou para os resultados da avaliação enquanto sua expressão se tornava peculiar. Ele disse: Avaliador Zhang, não terminei de ler isso. Zhang He se virou e franziu a testa, irritado. Ele pensou consigo mesmo. E daí se você não terminou de ler? Ele tem alguma chance de virar o jogo? Até mesmo uma pessoa cega poderia dizer que Lin Jin estava recomendando uma raposa espírito do vento. Então os atributos combinam, mas ele ignorou o ponto-chave que era essa linhagem oculta. Mesmo que seu relatório tenha sido lindamente escrito, qual a utilidade? Isso foi simplesmente desnecessário. Que perda de tempo. No entanto, Zhang He não reagiu, mas disse pacientemente: Então continue lendo para que seja uma derrota convincente para ele. Os espectadores também pareciam curiosos, pensando que o cliente estava se comportando excessivamente. O vencedor foi cristalino, então por que havia necessidade de terminar de ler o conteúdo da avaliação? O cliente queria dizer algo, mas depois de pensar um pouco, ele leu o relatório de Lin Jin como ele era. A razão para recomendar a raposa do espírito do vento é porque ela corresponde aos atributos do cliente e tem uma taxa potencial de 2. Após subir de nível, seu uso aumentaria. Quanto ao lagarto de pedra, embora tenha a linhagem de um dragão de terra, seu atributo de terra é incompatível com um atributo de vento. Com base apenas neste fato, o lagarto de pedra tem uma vantagem, mas como a linhagem de dragão de terra deste lagarto de pedra é de um dragão dourado, após a ativação da linhagem, seu atributo principal seria ouro, enquanto seu secundário seria terra. Ambos os atributos entram em conflito com o vento em grande medida. Portanto, não é recomendado. O quê? A multidão ficou boquiaberta em choque. A expressão atrevida de Zhang recongelou imediatamente. Ele não só conseguiu dizer que o lagarto de pedra tinha uma linhagem de dragão de terra, como também conseguiu dizer o atributo de sua linhagem oculta. Mas, tal coisa era extremamente difícil de dizer em primeiro lugar. Esqueçam, até mesmo o chefe Wang Ji pode não ser capaz de dizer. Somente um avaliador de bestas de nível 2 poderia avaliar tais detalhes. Zhang He era apenas um aprendiz e nem sequer havia alcançado nível 1. Não ser capaz de dizer era o que se esperava dele. Mas a questão era, como Lin Jin poderia saber? Lin Jin era apenas um avaliador de bestas de nível 1. A primeira impressão de Zhang He sobre isso foi que Lin Jin estava falando bobagens. O pensamento disso aliviou sua mente perturbada. Certo, ele deve ter ficado apavorado de perder para mim, é por isso que ele forjou isso de propósito. É impossível para ele dizer os atributos da linhagem oculta. Se ele pudesse, ele não seria mais incrível do que o chefe Wang Ji, que é um avaliador de bestas de nível 2. Lin Jin, você foi arruinado por sua própria inteligência. Mentir para um cliente e forjar um relatório de avaliação é o maior tabu de todos. Deixe-me ver como você vai lidar com esse problema. Um brilho malicioso surgiu nos olhos de Zhang He. Depois do choque, todos ao redor tiveram o mesmo pensamento. Alguns deles até lançavam olhares de desprezo para Lin Jin. A incompetência poderia ser salva pelo trabalho duro, mas não havia cura para a imoralidade. Como um avaliador de bestas, forjar um relatório de avaliação de bestas era imperdoável. Uma vez verificado, o avaliador seria desprezado por toda a humanidade. Até Zhao Ying, que teve pena de Lin Jin, balançou a cabeça. Lin Jin, você tem coragem, não só ousou forjar um relatório de avaliação, mas também disse bobagens. Zhang He atacou. Lin Jin permaneceu composto. Ele disse fracamente: Por que você está gritando? No livro, Avaliação do Sangue de Cada Besta, há um método para verificar o sangue de um dragão dourado. Seja verdade ou não, você só precisa usar o método de avaliação declarado, então você saberá. A Avaliação do Sangue de Cada Besta era um livro clássico em estudos de avaliação de bestas. Passado por várias centenas de anos, é um livro obrigatório para todo avaliador de bestas. O livro continha muita informação, então era naturalmente impossível memorizá-lo.
No entanto, havia um livro assim dentro da associação, então alguém imediatamente foi buscá-lo para encontrar o método de avaliação de um dragão dourado. Se a linhagem tivesse sido especulada, esse método poderia verificar as alegações. Se não, então usar tal método para identificar a linhagem de uma besta era semelhante a encontrar uma agulha em um palheiro. Mais uma vez, isso indica a importância de ter um avaliador de bestas. O método de verificação era simples. Ele requer apenas alguns materiais específicos. Ao adicionar uma única gota do sangue do lagarto de pedra em um becker, se ele realmente tivesse a linhagem de um dragão dourado, essa gota de sangue se tornaria ouro. Todos observaram a gota de sangue descer para o recipiente, bem diante de seus olhos. O sangue floresceu dourado. É realmente a linhagem de um dragão dourado. Alguém gritou com a voz trêmula. A linhagem de um dragão dourado era extremamente rara. Mesmo que ele não pudesse usar essa besta de estimação, ele definitivamente poderia vendê-la por um preço alto. Naquele momento, todos olharam para Lin Jin como se ele fosse um monstro. Especialmente Zhang He. Depois de ver o sangue da besta ficar dourado, seu queixo caiu, ficando sem palavras. Na verdade, era a linhagem de um dragão dourado. Como ele poderia dizer? Lin Jin fez mais do que apenas notar a linhagem oculta do lagarto de pedra, ele também avaliou as espécies e atributos dessa linhagem oculta. Tais capacidades excediam em muito as de Zhang He. Com essa informação, apesar da majestade do lagarto de pedra, ele entra em conflito com o cliente. O que explica por que Lin Jin recomendou a raposa do espírito do vento, que era uma combinação melhor, pois não tem falhas e foi recomendada com base na consideração pelo cliente. Quanto a Zhang He, se ele realmente tivesse feito o cliente assinar um pacto de sangue com o lagarto de pedra, uma vez que a linhagem fosse ativada no futuro, eles teriam uma jornada infernal. Tanto o ouro quanto a terra eram um choque colossal com o atributo vento, e se isso acontecesse, seria tarde demais para arrependimentos. Só de pensar nisso era assustador. O vencedor desta competição era claro. Até mesmo os clientes que menosprezaram Lin Jin antes foram até ele para agradecer sinceramente. Afinal, eles tinham os fatos provados bem diante deles. A expressão de Zhang He ficou sombria, sentindo seu couro cabeludo ferver. Ele pretendia humilhar Lin Jin, mas acabou se envergonhando. Mas, uma perda era uma perda. Se tivesse sido em particular, ele poderia escapar sem razão. No entanto, na frente de tantas pessoas, ele não podia negar, não importa o quão descarado ele fosse. Portanto, com intensa relutância, ele disse a Lin Jin entre os dentes: "Eu perdi." Agora, ele só queria ir embora o mais rápido possível. Lin Jin o parou e sorriu gentilmente. "Você ainda não admitiu seu erro." Zhang He ficou vermelho de raiva e seus ossos dos dedos estalaram. "Eu vou suportar isso. Eu tenho que suportar isso. Eu estava errado." "O quê?" "Você foi muito suave, não consegui te ouvir." Lin Jin disse sarcasticamente. "Eu estava errado." Zhang He gritou. Ele queria chorar. Ele tinha se humilhado completamente hoje. Desta vez, Lin Jin assentiu satisfeito. "Só perceber que você está errado não seria o suficiente. Você tem que ser humilde e consertar seus caminhos." "Estou muito ocupado, então não vou dizer mais nada a você. Reflita sobre si mesmo." Dito isso, Lin Jin se virou e foi embora grandiosamente, sob a atenção de todos, como se fosse um ser de outro mundo. Uma vez lá fora, Lin Jin caiu na gargalhada. Havia apenas algumas pessoas que quanto mais você as ignora, mais elas vão te pressionar, então por que você deveria mostrar mais misericórdia a elas? Em vez de dizer que Zhang He atraiu Lin Jin para uma armadilha, Lin Jin também o arrastou para baixo junto com ele. Ambos tinham suas próprias intenções, mas os resultados dependeriam de quem fosse capaz o suficiente para escapar da armadilha. No final, foi Lin Jin quem saiu mais forte. Depois disso, Lin Jin entendeu melhor os poderes deste museu de bestas mortalis. Na verdade, Lin Jin havia escrito apenas uma pequena parte dos resultados no relatório de avaliação. Se ele realmente escrevesse tudo na tábua de pedra, ele não estaria apenas chocando a multidão, ele poderia apenas assustá-los até a morte. Lin Jin era inteligente o suficiente para saber que não deveria revelar seus segredos comerciais. O Museu da Besta Mortal era tão alucinante que ele naturalmente teve que mantê-lo privado e confidencial para evitar exposição. Lin Jin acreditava no destino. Já que o destino o trouxera a este mundo quase permanentemente, já que ele não sabia como voltar, por que não viver aqui confortavelmente e experimentar a beleza deste universo paralelo? Ele tinha que manter a mente aberta.
O que mais ele faria se não tivesse a mente aberta? Lin Jin tinha acabado de dar alguns passos para fora quando percebeu que não tinha para onde ir. Felizmente, alguém correu atrás dele. Avaliador Lin. Zhao Ying estava exultante. Durante toda a sua vida, seu sonho era se tornar uma excelente avaliadora de bestas e sempre trabalhou duro para esse sonho. Depois de noites intermináveis de aprendizado e aprendizagem, ela deu o primeiro passo e finalmente se tornou uma aprendiz de avaliadora de bestas. Ao entrar oficialmente na indústria de avaliação de bestas, ela percebeu o quão profunda era essa profissão. Tornar-se um avaliador certificado de bestas exigia talento, esforço e tempo, sem nenhuma parte faltando desses três fatores. Ela já estava enraizada, mas ainda havia um longo caminho para se tornar uma avaliadora de bestas nível 1. Enquanto isso, quanto mais ela estudava, mais ela entendia o quão assustador um trabalho como avaliador de bestas poderia ser. O que Lin Jin fez hoje refrescou seus pensamentos e lhe deu uma nova visão mais uma vez. Agora mesmo, ela estava estudando cuidadosamente as duas bestas de estimação também e não havia muito que ela pudesse dizer, exceto suas espécies e atributos. Zhang He era considerado incrível por ser capaz de dizer sua linhagem, mas Lin Jin era muito mais superior por ser capaz de se aprofundar em seus detalhes. Os resultados da competição eram a prova. No entanto, esse não era o ponto principal. O ponto era que Zhao Ying estava ouvindo os rumores, acreditando que Lin Jin não merecia sua reputação como um avaliador de bestas de nível 1 e havia obtido sua certificação por sorte. Além disso, suas pontuações de avaliação eram incomparáveis às do chefe Wang Ji e dos outros avaliadores de bestas certificados, sem mencionar que vários aprendizes até conseguiram pontuações acima dele. Isso se tornou uma piada na associação com Lin Jin no centro de sua diversão. O acidente de avaliação foi a gota d'água que fez o copo transbordar, fazendo a carreira de Lin Jin como avaliador de bestas de nível 1 despencar além do alcance. Ele foi ridicularizado e desrespeitado por todos, aparentemente além da redenção. Até mesmo uma aprendiz novata como Zhao Ying menosprezava Lin Jin, para ser honesta. Embora ela nunca tenha falado com condescendência, ela se sentia repelida pela ideia de acompanhar Lin Jin ao campo para uma avaliação de bestas, porque ela supôs que não poderia aprender nada com Lin Jin, então seria uma perda de tempo. Mas agora, suas opiniões e impressões foram completamente alteradas. Mais cedo, o avaliador Lin derrotou o Zhang He calmamente e sem esforço. Também era óbvio que ele havia se contido e que esse era o tipo de conhecimento e capacidade que um avaliador de bestas de nível 1 deveria ter. Os rumores eram falsos. Avaliador Lin, talvez precisemos passar uma noite durante nossa viagem para a Cidade Eterna. Você precisa preparar alguma coisa? Antes Zhao Ying estava apenas sendo educada, mas agora ela estava sendo respeitosa. Depois de pensar um pouco, Lin Jin percebeu que não tinha muito o que levar. Ele só precisava levar sua besta de sangue. A Cidade Eterna era uma das 11 cidades na Cidade do Bordo. Embora não seja distante, a jornada foi difícil. 8 quilômetros montanha acima, 8 quilômetros abaixo, seguidas por um trecho de estradas sinuosas, e finalmente, a Cidade Eterna estará à vista. Lin Jin carregou sua besta de sangue, Xiao Wu, durante toda a jornada. Ele pediu a Zhao Ying para ajudar a identificar o que estava por trás da condição de Xiao Wu, mas a garota só conseguiu dizer que estava em um estado de fome. Ela perguntou por que ele não alimentava sua besta de estimação. Lin Jin sabe que ele teve dificuldades. Não era que ele não quisesse alimentá-lo, ele não podia. Xiao Wu não queria comer. O motivo provavelmente foi porque Xiao Wu estava ferido. No entanto, Lin Jin não tinha ideia de como sua besta de estimação se machucou e isso também não estava registrado em suas memórias obtidas. Mas tudo bem. Com o museu, ele tinha uma dúzia de métodos de tratamento e um deles certamente curaria sua besta de estimação. Lin Jin não tinha dinheiro consigo, então pediu emprestado a Zhao Ying quando chegaram à Cidade Eterna para comprar alguns ingredientes medicinais. Associação de Avaliação de Bestas da Cidade do Bordo. Você ouviu? O avaliador Lin e Zhang He tiveram um duelo público de avaliação de bestas. Lin Jin? Ele ainda tem coragem de ser tão famoso agora. Certo? Adivinha quem ganhou? Lin Jin é um avaliador de bestas de nível 1, mas todos sabem que ele é uma farsa. Se ele estivesse competindo com outros aprendizes, definitivamente seria sua vitória. Afinal, um camelo magro ainda é maior que um cavalo, mas Zhang He não é um aprendiz comum. Ele está classificado entre os 3 primeiros entre os aprendizes, e na última avaliação, todos os 3 primeiros aprendizes superaram Lin Jin em pontuações. Além disso, o chefe está guiando pessoalmente Zhang He agora, treinando-o para aprimorar rapidamente suas habilidades.
Suas capacidades devem exceder as de Lin Jin agora, e se ele não tivesse confiança, por que competiria com Lin Jin? Então, acho que Zhang He venceu. Errado. Foi Lin Jin quem ganhou. Deixe-me dizer, o processo foi bem emocionante. O quê? Zhang He realmente descobriu que a besta tinha uma linhagem oculta? Isso é enorme. Mas por que ele ainda perdeu? Isso é verdade? E pensar que Lin Jin poderia ao menos dizer o atributo da linhagem oculta. Isso não é muito bizarro? Ele deve ter tido muita sorte. Ouvi dizer que ele foi certificado porque a sorte estava do lado dele. Ele foi testado nas questões para as quais estudou, caso contrário, ele nunca teria sido certificado, mesmo depois de 10 anos. Notícias sobre o duelo particular de Lin Jin e Zhang He se espalharam como fogo e viraram assunto na cidade. Zhang He realmente perdeu para Lin Jin? Dentro de uma requintada casa de chá, uma mulher bonita e elegante franziu a testa ao lado de seu animal de estimação, uma piton marfim de 3 metros de comprimento que crescia até a espessura da cintura de um humano, que cuspiu um silvo em resposta ao descontentamento de sua dona. Do outro lado deles estava seu subordinado, que foi especialmente contratado como seu agente de inteligência. Sim, entendi. A mulher acenou para seu subordinado ir embora. Então, ela se inclinou para a frente em uma posição relaxada, mas charmosa, única apenas para uma mulher. Seu corpo curvilíneo era tão fluido quanto uma bela cobra, assim como sua besta de estimação. Jia Qian era uma aprendiz de avaliador de bestas da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo. Ela obteve o primeiro lugar na avaliação da associação, superando as pontuações de Lin Jin por um ano-luz. Com sua fama e proeza ofuscando as de Lin Jin, seu status agora era equivalente ao de uma avaliadora de bestas certificada. As pessoas achavam que com suas habilidades e conhecimento em avaliação de bestas, ela poderia dominar o notório Lin Jin. Lin Jin, Lin Jin, eu conheço melhor suas capacidades. Nós já fomos colegas de classe. Se eu não tivesse ficado doente e desistido antes do exame, você teria tido uma vantagem tão grande? Relembrando seu passado, Jia Qian cerrou os dentes. Ela detestava Lin Jin. No mesmo ano, ela participou do mesmo exame que Lin Jin. Infelizmente, devido a problemas de saúde, ela teve que desistir, e coincidentemente, vários outros examinados também encontraram problemas, resultando em Lin Jin tendo uma vantagem esmagadora. Foi assim que os rumores sobre a reputação de Lin Jin se espalharam. Estranho dizer que Jia Qian pode ter ficado remoendo esse incidente nos 2 exames seguintes, custando-lhe seu desempenho, levando-a a falhar nas 2 vezes. Assim como uma pessoa que perdeu a chance de chegar ao topo, seu único caminho era voltar para baixo. E Jia Qian estava indo ladeira abaixo. Ela se recusou a refletir e culpou Lin Jin. Agora, tornar-se uma avaliadora certificada de animais era sua obsessão. O atalho para chegar lá era obter uma recomendação da filial local. Usando isso, ela poderia fazer com que seu último resultado de exame, que estava uma marca a menos, fosse oferecido como uma exceção e se tornasse uma avaliadora oficial de bestas. No entanto, obter uma recomendação exigia um pré-requisito. Somente se houvesse uma vaga na Associação para Avaliadores Oficiais de Bestas ela poderia obter essa recomendação. O chefe Wang Ji a apoia totalmente, então agora ela só tinha que afastar Lin Jin ou inventar uma ideia para fazê-lo escorregar para que seus direitos fossem revogados. Essa era a chave para abrir seu portão para o sucesso. Dentro da Associação da Cidade do Bordo, havia apenas 2 vagas para avaliadores oficiais de bestas. Além de Lin Jin, a outra pessoa era Gao Jian, o jovem mestre de uma das 3 grandes famílias da Cidade do Bordo, a família Gao. A família Gao tinha raízes profundas na cidade e uma influência enorme. Até o chefe Wang Ji tinha que ser educado ao enfrentar o patriarca da família Gao. Portanto, alguém como Lin Jin, que não tinha apoio nem fundação, naturalmente se tornou um alvo fácil para Jia Qian e Wang Ji. Ele também se tornou um obstáculo ao caminho de Jia Qian para a glória. Não se preocupe. Depender da sorte para avaliar bestas é insustentável. O acidente de avaliação anterior alertou os superiores da associação. Em menos de meio mês, as autoridades enviarão inspetores e a certificação de Lin Jin será inevitavelmente revogada, então só preciso esperar mais 2 semanas. Lin Jin também foi enviado para a Cidade Eterna para avaliar bestas, o que era uma tarefa nada gratificante. Consumindo apenas meio-dia, se ele avaliasse muito pouco, isso deixaria as pessoas decepcionadas. Se ele avaliasse muitas. Não importa o quão habilidoso ele seja, há apenas 2 deles, e uma é uma garotinha amadora. Quantas bestas eles poderiam avaliar até morrerem de exaustão?
Eles definitivamente irritariam os cidadãos. Com este evento como gelo sobre sal na ferida, a carreira de Lin Jin estaria além da salvação. Quando se trata de torturar pessoas, o chefe Wang Ji é realmente incomparável. A avaliação de bestas no campo era uma tarefa extenuante e insípida. Até mesmo os aprendizes não queriam aceitar o trabalho porque, primeiro, o pagamento era minúsculo, segundo, era exaustivo. Supostamente como um avaliador de bestas de nível 1, Lin Jin não era necessário para tais trabalhos. Mas na tentativa de Wang Ji de derrotá-lo, o homem naturalmente jogaria todo o trabalho sujo em seu caminho. Enquanto pensava na fila interminável na frente, Zhao Ying sentiu um arrepio no couro cabeludo. Eles deveriam avaliar bestas nas ruas da Cidade Eterna e este lugar já estava lotado de pessoas. A Associação de Avaliação de Bestas havia criado um evento em que cada avaliação de besta custava apenas 10 moedas de cobre. Portanto, esses eventos sempre atraíam muitas pessoas que buscavam ter suas bestas avaliadas. Normalmente, haveria pelo menos 6 ou 7 aprendizes acompanhando, mas desta vez, havia apenas 2 deles. Esqueça meio-dia, eles podem não conseguir terminar mesmo se ficarem mais um. Avaliador Lin, você. Você já ofendeu o chefe Wang Ji antes? Zhao Ying não conseguiu resistir à sua curiosidade transbordante e perguntou em voz baixa. Lin Jin balançou a cabeça. De acordo com suas lembranças, seu antecessor era muito respeitoso com Wang Ji e não guardava rancor do homem. Mas a fila diante dele era realmente horrível. Cidadãos desesperados conduziam, seguravam, carregavam ou arrastavam suas bestas de estimação enjaulados até aqui, esperando fielmente para obter um relatório. Um olhar e este lugar estava lotado como sardinhas, uma sinfonia de tagarelice cacarejante, harmonizada pelo tumulto de chamados bestiais, enchia o ar, que barulho. Já que ele estava aqui, era melhor aproveitar ao máximo. Lin Jin nunca pensou muito sobre isso. Mesmo que ele não tivesse a mínima ideia de avaliação de bestas, com o Museu de Bestas Mortais como seu trunfo, isso deveria ser moleza. Usando o dinheiro que havia pego emprestado anteriormente, ele examinou os métodos de tratamento para Xiao Wu escritos no Museu de Bestas Mortais, escolheu uma receita relativamente acessível, comprou os ingredientes medicinais e formou uma pílula com eles. Embora Xiao Wu não fosse um animal de estimação apresentável, o pequeno tinha um contrato de sangue com ele, então Lin Jin teve que cuidar bem dele. Paletização era uma habilidade básica de avaliadores de bestas, mas era uma pena que Lin Jin não soubesse como. Felizmente, Zhao Ying estava aqui, então Lin Jin pôde pedir descaradamente a esse aprendiz para fazer a pílula para ele enquanto ele fazia as avaliações de bestas. Seu método de avaliação era único. Ele não emitiu um talismã de besta, nem desenhou um selo. Ele apenas tocou a cabeça da besta com sua mão e então levantou a caneta para escrever suas conclusões. Essa velocidade era sobrenatural. Fim dos capítulos do 1 ao 5. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!